O milionário, todo milionário é sábio? Não, tem milionário que é ímpio, tem milionário que não crê em Deus. Tem gente que alcançou 1 milhão trocando com o diabo. Você sabia disso? Jesus, quando ele está lá no deserto, o diabo chega perto dele e fala: me dobra o joelho e me adora. Porque se você fizer isso, eu vou te entregar os reinos da terra, vou te entregar o dinheiro. Então, tem como você alcançar o dinheiro por pacto demoníaco, tem como você alcançar ganhado. O jovem rico não quis vender a herança dele, vender tudo, porque ele não conquistou aquele dinheiro, ele ganhou aquele dinheiro. Hoje no digital tem gente que faz dinheiro aí com 16, 17 anos, faz milhões. Mas naquela época não, aquele dinheiro foi ganhado. Então se ele foi ganhado, ele se agarrou muito nele, ele era escravo daquela herança. E tem a terceira forma aqui, que é conquistando o dinheiro. Você soube os princípios, aprendeu a aplicar os princípios, o resultado é dinheiro. Dinheiro não é causa, dinheiro é consequência. Então geralmente o dinheiro é consequência de riqueza e prosperidade. Mas tem como se alcançar sem a consequência aqui de riqueza e prosperidade. Tem como se alcançar só cumprindo os princípios. E aí, se o cara alcançou através de riqueza e prosperidade, ele tem uma riqueza, ele tem dinheiro através da sabedoria. Se ele não alcançou através da riqueza e prosperidade, ele sabe só os princípios do dinheiro. Mas de qualquer forma, você tem que saber os princípios. Thales, por que você está falando isso? Porque você tem que desmistificar isso de dinheiro na sua cabeça. E quando você vê um cara que tem dinheiro, você tem que entender se ele alcançou através de riqueza e prosperidade ou se ele alcançou através dessas outras duas formas, desses outros meios aqui. Como que eu sei? Provérbios 28, verso 1. Os maus fogem quando ninguém os persegue. O cara que tem dinheiro e não alcançou da forma certa, ele vive fugindo. Esse cara entrou na minha casa. Primeira vez que um milionário entra na minha casa, ele entrou, minha filha tinha acabado de nascer, minha primeira filha. Ele chega lá, ele tinha batido o primeiro 1 milhão por mês dele naquele mês. E eu sabia. Ele chegou lá e eu vim para Portugal procurando as coisas que ele tinha, querendo as coisas que ele tinha, querendo alcançar isso aí. E ele chegou na minha casa e falou: nossa, feliz é vocês, que tá aí tranquilo, ó, tem paz, tá você e sua esposa, ó, feliz é vocês, hein, parabéns. E saiu e eu senti o semblante dele mudando mesmo, um pouco de tristeza vazia dentro dele. E aquilo ali mexeu muito comigo, me chocou, porque ele vive fugindo, mano. Um cara que vive fugindo, um cara que vive com medo de alguém roubar a herança, vive com medo de alguém roubar as fazendas, vive com medo de alguém roubar os carros, vive fugindo. Como é que esse cara tem paz? Agora, o homem honesto é valente como um leão. O honesto vai temer o quê? A polícia bateu na minha porta um dia, ó. Entrou 7 agentes entrou 7 agentes da... Como é que é o nome aqui? É como se fosse a judiciária do Brasil. Os caras entrou na minha casa, eu fui valente, entrei, encarei, falei na cara deles, porque você não deve nada. Amigo, se você não deve nada, você vai ter medo de quê? Se você não deve nada, você vai ser valente como um leão. Você confia em Deus vivo. Você confia em Deus. Você sabe quem Deus é. O verdadeiro amor é você se sentir amado por Deus. Lança fora todo medo. Você anda honestamente na terra. Você paga seus impostos, anda certinho. Você vai ter medo de quê? Agora, o cara que é mau, que só vive fazendo as coisas erradas, tem medo de tudo mesmo, hein? Aí ele vive com medo de tudo, ele tá sempre fugindo, ele não tem paz. Chega à noite na hora de dormir, dá insônia. Então, cuidado com você que só quer saber de dinheiro. Ó. Dinheiro não é tudo, dinheiro é consequência. Ó. Primeiro busca a riqueza é a ativação da sua prosperidade e o dinheiro é consequência desses 2 pontos. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda o governo toda hora. Então, o problema não são os líderes, o problema é a nação. Quando Jerusalém, Israel, Judá, aquele povo ali, lá de Israel hoje, quando eles faziam a coisa certa, o povo era bom, aí os líderes também acompanhavam isso e a nação subia. Quando o povo ficava pecando em idolatria, fazendo as coisas erradas, os líderes também se convertiam para a maldade e aí o povo descia e caía no pecado. Aí vinha os midianitas, aí vinha o pessoal de fora e arrasava a cidade. É só você ler a Bíblia, a história deles é tudo isso. Entra no livro de Reis, você vai ver.
Inclusive o livro de Reis termina com um rei, que ele foi o mais perverso de todos. Aí a culpa é do rei? Não, a culpa é do povo. O povo acompanhou aquilo ali. Não, a culpa é do Lula. A culpa é do Bolsonaro. Não é nada, irmão. A culpa é do povo. O povo acompanha aquilo ali, o povo gosta daquilo ali, e aí a consequência é a desgraça na nação. Você vai ler o segundo livro de Reis, no final esse cara faz as coisas mais abomináveis diante de Deus. Ele é tão perverso que a palavra fala que nenhum rei antes dele foi tão perverso igual ele, e que Deus decidiu espalhar Israel inteira por causa de um homem. Não, por causa que um homem influenciou o povo inteiro. Então qual que é o problema? A influência dos reis. Aí sim, mas o problema é que o povo se deixou ser influenciado. Por que o povo se deixou ser influenciado por um homem? Porque o coração deles não estava em Deus, seu coração está nos homens. Então, o problema não é uma igreja que vive atrás do dinheiro, que o líder lá não quer saber da palavra. O problema é as ovelhas que estão lá, que nunca foi ovelha, sempre foi bode. Só quer saber de dinheiro também e só quer saber de escutar. Você vai vencer, você vai ser campeão. Nem o evangelho está sendo anunciado nessa igreja. O que você está fazendo aí? Tá, é para abandonar as igrejas? Não, é para você procurar uma igreja, onde a igreja é a união das famílias. Você vai procurar uma união de famílias, onde eles dão valor ao evangelho, onde eles dão valor para Cristo, onde eles dão valor para as coisas eternas. E aí você vai olhar para o pastor, você vai ver se ele dá valor para a família dele em primeiro lugar, ou se ele vive trocando a família dele pelos outros. Não, meu pastor, aquele pastor ali dá valor à família dele em primeiro lugar. Cheque. Agora vamos ver que ele ama almas. Ele ama almas. Aí você entra lá e você dá dinheiro lá, você ajuda lá, você investe naquilo. Se você não tá vendo isso, para que você vai dar seu dinheiro lá? Dá o dinheiro pros pobres, então. Procura na rua os mendigos, aí você vai ver um cara que não é para você ser bonzinho, você vai praticar atos de justiça. É melhor do que você entregar o dinheiro para um lugar que tá fora desses 5 pontos aqui. Então o problema não é só os líderes, o problema é toda a nação, é toda a igreja junto. Então você vai ver que Salomão agora ele está indo em coisas muito mais profundas aqui, ó. Ó, presta atenção. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Por quê? Porque o pobre não é o cara que não tem dinheiro. Presta atenção. Tem muita gente que tem dinheiro e é pobre. E eu conheço alguns. Inclusive no verso 1 ele está falando dessa pessoa. Ele tem dinheiro, mas ele vive fugindo. Ele sempre acha que alguém está perseguindo ele. Por quê? Só tem dinheiro. O cara tem muito dinheiro, mas chega em casa, os filhos dele fogem dele. Chega em casa, assim que ele abre a porta, a esposa sai correndo, porque não suporta. Rapaz, que riqueza é essa? Isso não é riqueza, isso é só dinheiro. Então, tem pobre explorando outros pobres. O que isso significa? Significa que ele está pegando o dinheiro e ele não tem capacidade administrativa verdadeira. Ele não é rico de verdade. Ele não é próspero de verdade. Então o que ele vai fazer? Todo mundo vai continuar na pobreza. Um cara que é próspero, um cara que é rico, ele sempre vai ajudar os caras de baixo a crescer. Escuta o que eu estou te falando. Um cara que tem a liberdade, um cara que é livre de verdade, ele não vai manter as outras pessoas na escravidão. Não tem como. É os frutos. Jesus fala assim, ó, você quer conhecer um pastor? Você quer conhecer um líder? Você quer conhecer umas pessoas? Para de olhar para ela e olha para os frutos. Porque se ele é livre, as pessoas que chegam... Você já viu uma árvore comendo o fruto dela? Não tem como. Quem é que come o fruto da árvore? Os que estão ao redor da árvore. Quem tem acesso à árvore. Então Jesus está falando, olha para as pessoas que estão perto dessas pessoas. O que está acontecendo? Aí você tem que ir no pastor. Quem que é os diáconos que estão lá? Como é que está acontecendo com os diáconos? Quem são os líderes que estão na igreja? Como é que está acontecendo com esses líderes? Como é que está na casa do pastor? Aqueles que têm acesso à intimidade dele. Essas pessoas estão sendo amadas? Então ele é uma pessoa de amor. Essas pessoas têm liberdade? Então ele é uma pessoa que liberta. Aí você tem que olhar o que é o resultado das pessoas. Um pobre explorando outros pobres, o que é a consequência? Só vai ter pobreza ali, todo mundo vai continuar descendo cada vez mais e ficando mais pobre. Então conselho para você que já está chegando na live, que é uma pessoa do reino, que é uma pessoa do evangelho. Esse número aqui não é minha responsabilidade, esse número é sua responsabilidade. Você tem que ficar clicando aqui no meu rosto, você tem que clicar aqui embaixo compartilhar
Aí você está espalhando a palavra, espalhando o evangelho. Você vai ver, se você ficar clicando aqui no meu rosto, aí sobe uns coraçãozinhos aqui, esse número vai para 100. Esse número é sua responsabilidade. Se você quiser que venha mais gente ouvir, você faz isso, as pessoas entram e aí se a palavra for de Deus, ela vai permanecer. Se a palavra não for de Deus, ela vai embora. Se essa pessoa for uma ovelha, ela vai ouvir minha voz e vai entender. Se essa pessoa não for uma ovelha, ela vai embora. E tá tudo bem. Então vamos lá, ó, versículo 4 do capítulo 28 de Salomão. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Quem respeita a lei de Deus, quem vive pela lei de Deus, quem ama a lei de Deus, está do lado dos maus. Mas quem obedece a lei de Deus, aliás, ao contrário, né? Quem não respeita, quem não vive a lei de Deus, quem não ama a lei de Deus, está do lado dos maus. Quem obedece está contra os maus. Então tem uma guerra acontecendo. Tem uma guerra de quem está do lado do mal, de quem está do lado do bem. Desculpa, caiu aqui. Se Deus ainda não respondeu, continue confiando. O silêncio dele também ensina, verdade. O silêncio de Deus fala muita coisa. Depois nós podemos comentar disso aí. Então tem uma guerra acontecendo agora que é do bem contra o mal. Presta atenção. Jesus falou assim, ó. Se você tem amizade comigo, você é inimigo do mundo. Se você é amigo do mundo, você é meu inimigo. Aí a pergunta é, de quem você vai ser inimigo? Quem é seu inimigo nesse momento? Não, tá, a gente não pode ter inimigo. A gente tem que ser bonzinho. Eu fico com a palavra. Entre a sua opinião e a palavra, eu fico com a palavra. De vez em quando entram uns caras aqui me xingando, falando que eu sou, como é que é o nome? Eles falam um monte de coisa que é o meu respeito. Porque quanto mais você apresenta perante os homens como amigo de Deus, mais os homens vão se levantar contra você como inimigo. Porque você, quanto mais perto de Jesus você fica, mais insuportável você é. E o seu chamado é ser insuportável. O que é ser insuportável? Não caber mais no suporte das pessoas. Por quê? Você vive aqui, ó, a pessoa, você não pode falar essa palavra. Ah, tá, não vou colocar na minha forma aqui, não vou falar mais essa palavra. Se você falar isso aí, você é homofóbico. Ah, tá, a Bíblia fala que não pode ter relações sexuais, que essa pessoa não vai acessar o reino. Ela tem acesso à salvação, mas ela não acessa o reino. Então vou parar de falar disso aqui, porque senão você é homofóbico. Aí você vai juntando aqui na forma da pessoa. Ah, não, se você usar saia, se você usar calça, aí você não pode entrar aqui na igreja. Aí você vai se formando aqui, aí você vai entrando na cabeça dos outros e você é o bonzinho. Você vive para agradar os outros. Agora, o dia que você entender o que é liberdade, o que é o reino de Deus, o que é evangelho, o que é o amor, aí você explode isso tudo, aí as pessoas vão olhar, fulano é rebelde, fulano é isso. Aí você vai se tornar insuportável. E você tem que ser tão insuportável que Jesus falou, se vocês me amarem de verdade e seguir minha palavra, só de você estar presente, eles vão querer te matar. Eles querem te matar, eles querem te expulsar do ambiente, porque você não segue o padrão. Então, Thales, respeitar a lei de Deus não é estar na forma das pessoas, não é você ser um idiota aqui, cabisbaixo, bonzinho, quer agradar todo mundo. Respeitar, o que é respeitar a lei de Deus? Você nem sabe o que é a lei de Deus? Thales, a lei de Deus é os 10 mandamentos? Não é. A lei de Deus não é os 10 mandamentos, você choca com isso? Te frustra isso aí? É só você ler Jesus, vai ler João. Jesus fala, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o que é a lei de Deus? Chama amor. A lei de Deus chama amor. Jesus tem um fariseu que tenta lá, ele não vai querendo aprender com Jesus, ele está querendo pegar Jesus, porque ele morria de inveja de Jesus e queria matar Jesus, porque Jesus era insuportável. Jesus vivia para o amor e não para a lei de Deus dos 10 mandamentos, que eles criou na cabecinha desse. Jesus vivia no amor, o cara estava doente, 38 anos, deitado numa cama, sem poder levantar. Quando Jesus olha aquilo, ele move de amor por ele vai lá curar o cara, mas era sábado. Aí a lei dos homens falava assim, Thales, não pode fazer nada no sábado. Jesus falando, não, a lei de Deus é o amor, então eu posso sim, levanta daí, sai desse lugar e leva sua cama ainda.
Então a lei de Deus não é aqueles 10 mandamentos, não é aquelas coisas que os homens criaram. A lei de Deus resume em uma coisa, e Jesus falou isso para o fariseu. O fariseu estava perguntando ele dos mandamentos, ele fala, não, a lei resume numa coisa, ame o Senhor seu Deus com todas as suas forças e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus identificou um padrão na terra, falta as pessoas se amarem, elas não sabem se amarem. Como assim, Thales? Jesus identificou isso, que ele muda, ele fala assim, se vocês não sabem se amarem, eu estou vendo que vocês têm problema em se amar, vocês não sabem se amar. E se vocês entendessem que é Deus que habita dentro de vocês, que você tem uma coisa que chama consciência e espírito, que a sua consciência e seu espírito nem peca, não existe pecado no seu espírito é santo já, e Deus só fala com o seu espírito, e o seu espírito que tem que falar para a sua alma que está com problema, porque ela está se aliançando com um boi que habita dentro de você, e aí essa união aqui está gerando conflito interno, e está revelando conflito do lado de fora, e você está ficando contra a lei de Deus, porque você nem se ama. Se você entendesse que você é Deus na terra, que você habita com o reino dele dentro de você, que Jesus falou, esse reino é o sal da terra, esse reino é a luz do mundo, esse reino é a luz que está aqui, só que ela está debaixo de uma mesa. E aí o ímpio é como uma luz que se apaga, porque a mesa vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais perto da luz e abafando essa luz. Mas o justo é como a luz da aurora, ele vai tirando essa mesa de cima e ele coloca a luz em cima da casa. E aí ele brilha de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Jesus fala em Mateus 5, quem é que pega a luz e coloca debaixo da mesa? Não, ele pega e coloca em cima da casa. Só que você não entendeu nada, você não sabe nada, você nem sabe que o reino de Deus só está falando de amor. Você não sabe que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você acha que temer a Deus é ter medo do Senhor, mas temer a Deus é entender quem você é, entender que você é Deus na terra e se amar. Depois você consegue amar os homens, e depois que você consegue amar os homens, você consegue amar a Deus. Thales, mas os 10 mandamentos estão na Bíblia. Está na Bíblia porque Deus teve que explicar para as pessoas que não entendem. Porque se você se ama de verdade, como é que você vai matar alguém? Não tem como você matar alguém se você se ama de verdade. Por quê, tá? Porque já na metafísica, já entende que quando você fere alguém, você está se ferindo. Tá, como assim, doideira? Eu não vou ficar explicando esses assuntos muito profundos aqui. Tem uma escadinha aqui, você vai no link da bio. No primeiro link da bio tem grupo de ascensão. Nesse grupo de ascensão eu te ensino a ir nas águas mais profundas. Ascender não é para cima, primeiro você desce, você tem que ir nas águas profundas. O segundo link é YouTube. Lá no YouTube tem 15 aulas falando só desse assunto de consciência. Como tirar a mesa de cima. A mesa é seu personagem. Laodice não é seu nome, Thales não é meu nome. Jesus falou, quando você chegar perante Deus, lá em Apocalipse, ele vai te dar seu verdadeiro nome. Então, qual que é esse nome, Thales? É o nome que o pacto social que eles te deram. Seu nome não é Thales, você não é esse personagem. Tem 5 vozes falando na sua cabeça, você não é essas vozes, nenhuma das vozes é você. Você é o observador, é aquele que escolhe. O espírito que está dentro de você não tem pecado, ele é santo, ele representa a centelha divina, só que ele está abafado debaixo de uma mesa que é esse personagem. Eu explico tudo lá. Eu te provo que Deus não existe, que Deus é. Tem o mundo da forma, que é o mundo que existe. Tem o mundo da não forma, que não existe. É o que fica quando acaba a forma. Tipo assim, ó, o calor não existe. O calor existe. O frio é. O que é o frio é? O frio é o que fica quando acaba o calor. Aí tem várias coisas que existe aqui na não forma. Ou seja, aliás, que não existe na não forma, que é o que fica quando a forma acaba. E aí Deus está aqui, ó. Deus manifesta aqui na Bíblia, só que ele está aqui atrás. Deus é o absoluto. Então tem o absoluto, que é o próprio Deus. Aí tem aqui a não forma, que é a ponte que Deus criou até a terra. Então tem espírito, alma e corpo. O corpo está na forma, você tem uma não forma dentro de você. Você é essa não forma e tem um absoluto habitando dentro de você, que é o próprio Espírito de Deus. Quando você junta esses 3 pontos na vertical aqui, isso é o reino de Deus andando na terra. O reino de Deus não é Jesus voltando lá na frente, gente. O reino de Deus é o manifestar dele aqui na terra. Chama você. Você é o reino de Deus. Jesus falou isso. Quando alguém falar, o reino está vindo, o reino está ali, não acredita. Porque o reino de Deus está dentro de você. E se ele fala assim, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Porque quando você fizer isso, acionou riqueza, prosperidade, as demais coisas serão acrescentadas.
Para que você falou isso tudo? Tudo para te explicar que a lei de Deus não é 10 mandamentos. A lei de Deus não é aquelas palavrinhas que os homens escreveram para traduzir o que eles entenderam do amor. A lei de Deus é amar. E Jesus entendeu que você nem se ama. E aí ele falou, então vamos mudar o mandamento aqui. Tá lá em João 15 ou 16. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Ame o seu próximo assim como eu te amei. Por quê? Se você não sabe se amar, eu te amei mais do que você mesmo. Então veja a forma que eu te amei e faz o que eu fiz com você, com o seu próximo. Então qual que é o chamado de Jesus? Aprende a se amar. Só que não, você não se ama. Escuta o que eu estou te falando. Eu já estudei o amor de várias formas. Eu tenho uma pregação que é sobre o amor que eu nunca preguei. Por que você nunca pregou? Porque toda vez que você estuda o amor, você vê que você não se ama e que você nunca amou Deus. Cara, é muito triste você estudar sobre o amor e perceber essas duas coisas. Você ama muita coisa, mano. Você ama o dinheiro, você ama o seu videogamezinho, você ama uma masturbação, uma pornografia, você ama uma fofoca, um futico, mas você não ama Deus, velho. Sinceramente, é triste falar isso, é triste enxergar isso em nós. Qual que é o primeiro mandamento? Irmão, para de falar primeiro mandamento. Você não entendeu nada. Quando você classifica o mandamento em números, você já está pegando uma tradução do mandamento. Não tem um mandamento, 2 mandamentos, 3 mandamentos. Tem a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Isso já é uma explicação da lei. Isso já nem é a lei. Qual que é a lei de Deus, Thales? Amor. Aí imagina Deus falando lá com Moisés assim, ó, a minha lei chama amor. O homem nem se ama. O que ia acontecer com aquele povo? Eles iam viver perdidos. Aí Jesus vai e a sabedoria desce sobre Moisés e ele vai explicar o que significa amor. Então vai, amor, número 1, ame a Deus acima de tudo, ame o seu próximo acima dos outros. Número 2, não use o nome de Deus em vão. Número 3, honra seu pai e sua mãe. É uma explicação da lei de Deus, que é amor. A que é a lei de Deus, tá? Qual que é o mandamento? O mandamento é Jesus. O que é Jesus? Jesus é amor. Então, se você entender realmente e entender o se amar, o que é o reino de Deus, você não precisa daqueles números ali. Não mata, guarda o sábado. Isso aí tudo está debaixo do amor e é menor do que o amor. Thales, como é que você me prova isso? Jesus chocou aquele povo explicando isso. Como que Jesus explicou isso? Com as ações dele. O cara estava doente, o cara estava isso, mas Jesus amava mais. Quem falava com Moisés era Jesus. Moisés conhecia Jesus, tanto que lá em Jesus, quando ele sobe na transfiguração, Moisés desceu lá para ter com ele. Então Jesus visitou Abraão, irmão. Jesus visitou Abraão no corpo físico. Jesus lutou com Jacó lá no monte. Jesus já aparecia na terra antes dele descer na terra. Inclusive o corpo glorificado de Jesus, o corpo físico de Jesus, ele volta lá na fundação do mundo. Antes do mundo existir, ele é sacrificado. Como que Deus fez isso? Aí é o que eu quero, nós vamos aprender lá no céu. É como se tivesse uma máquina do tempo. Aí Jesus entrou dentro daquela máquina e falou, Deus, Pai, eu vou lá na frente, vou pegar aquele corpo, aí eu volto aqui nessa máquina, nós sacrifica e depois nós cria tudo. Aí vai Jesus, entra naquela máquina, passa lá. E aí, Nilmar, o Nilmar chegou, tava sentindo falta já do Nilmar. Jesus disse, o primeiro mandamento é amar a Deus. Então, o primeiro mandamento, quando ele fala isso, ele já está ensinando. O mandamento é amor. Quando ele começa, mandamento 1, mandamento 2, mandamento 3, é porque ele está te explicando o que é amor. Jesus fez, chama metafísica. Pois é, Jesus entrou numa máquina, passou ali Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, passou ali Davi, Salomão, veio descendo, desceu lá em Maria, pegou aquele corpo físico, viveu 30 anos na terra, depois de 30 anos, 3 anos pregando o evangelho, depois de 3 anos ele morre, depois ele sobe, entra naquela máquina de novo, volta lá na fundação do mundo. Quando ele volta lá, antes do mundo ser fundado, ele é sacrificado como um cordeiro. E aí, como que Deus sacrificou o corpo de Jesus? O corpo físico de Jesus foi sacrificado. Como que Deus sacrificou o corpo físico de Jesus antes de criar o homem? Como que Deus sacrificou o corpo físico de Jesus antes de criar a terra? Antes de criar o barro, o pó? Então, para que você está falando isso tudo? Para te explicar que você não entende Deus. Não tem como entender Deus. Então, o que é a lei de Deus? O que é o mandamento de Deus? É Jesus.
Você vai passar eternidade, 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 entendendo Jesus, procurando ter tempo com ele, você não vai saber tudo dele. Como é que você fala? Eu sei tudo da lei de Deus. Eu sei tudo dos mandamentos. Não sabe, nós não sabe. Nós conseguimos ler um pouquinho e o Espírito Santo vai te guiar nisso. E a prova disso é quando Jesus desceu na terra. Aí aqueles fariseus eram doutor da lei. Eles tinham um anel igual os teólogos aqui, ó. Eu sou doutor de Deus, eu sei tudo de Deus. Não, se Deus não for arminiano, ele não pode ser Deus. Não, se Deus não for calvinista, ele não pode ser Deus. Ah, mano, vai te lascar, na verdade mesmo, vai te lascar. Sai da live, some da minha frente. Como é que você me fala uma coisa dessa? Se a própria lei, quando desceu na terra, chamada amor, é Jesus, os fariseus, doutor da lei, não entendeu nada, eles quis matar ele, e ele fala assim, a eternidade é você passar tempo comigo e você nunca vai me conhecer, porque você vai ficar eternidade, 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 conhecendo Deus, não vai saber tudo. Então como é que você sabe tudo de Deus? Como é que você sabe tudo? Então tem uma guerra agora. Se você realmente está do lado do amor, você está inimigo do mundo. Se você está do lado do mundo, você está inimigo do amor. É só essa guerra. Qual dos dois lados você está? É só isso que a gente precisa saber. Desculpa ter mergulhado tanto aqui no versículo 4, mas é só para vocês entenderem que isso aqui é muito mais profundo que um versículo. Eu gastei quase 10 minutos para explicar um versículo. Porque tem muita coisa que você está lendo, você não está discernindo. Você lê, mas você não está discernindo. Ninguém sabe tudo de Deus. Isso é fato, é lógico. Quem sou eu para falar? Sou doutor de Deus. Não, Deus é arminiano. Deus é calvinista. Como é que Deus é calvinista? Se existe a forma foi criada lá antes de todo mundo. Antes de Adão foi criada a forma, quando Deus disse haja luz. Depois vem Adão. Aí Adão vive uma eternidade lá no jardim. Depois da eternidade do jardim, Adão peca. Aí eu não sei se você sabe, mas de Adão até hoje a gente tem isso contado, cronometrado, cronologicamente. E como é que conta isso, tá? Está lá em Israel, o calendário deles, 5.900 e tal. Nós vamos entrar no ano 6.000 depois de Adão. Então tá tudo, todas as descendências, aliás, contando até Jesus e de Jesus até aqui o calendário. Então, Thales, se a gente sabe exatamente que ano a gente tá, a pior coisa é querer colocar Deus numa caixinha. Aí tá, a gente sabe exatamente onde a gente tá. Onde foi criado o calvinismo, o arminianismo? Ah, foi criado depois de Cristo, por João Calvino, aí tem o outro que é o Armínio. Como é que Deus é isso, se ele existe antes da forma? Se ele existe antes da não forma? Se ele está antes do absoluto, que a gente nem dá conta de chegar lá. O mais alto que eu cheguei a arranhar chama absoluto. E Deus está antes. Como é que você tem a ousadia de falar que Deus é arminiano? Deus é calvinista. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Isso é colocar Deus numa caixinha. Tá, você quer ficar com mais raiva de mim? Você quer ficar com mais raiva de mim? Você tira Deus dessa forma da sua cabeça. Sabe como é que você fica com mais raiva de mim? Vai no segundo link do YouTube, Lives da Consciência, aí você vai acessar lá. Deus não existe. São 2 horas que eu vou te provar na ciência, vou te provar na palavra de Deus, vou te provar na metafísica que Deus não existe. Tá na palavra. Deus não existe, Deus é. Deus é o que fica quando tudo que existe some. Como é que você fala Deus existe? Ah, eu acredito em Deus. Ah, que ousadia é você falar eu acredito em Deus. Mano, você falar que acredita em Deus, pra mim é a maior ousadia. Imagina assim, você sabia que Adão tinha 6 metros de altura? Aí imagina uma formiguinha olhando para Adão de 6 metros de altura e falando, eu acredito em você, Adão. Ah, formiguinha, eu é que acredito no você, vai lá. É você que existe, eu que te criei, vai lá, ó. Eu já sei, Deus não existe. Deus é, irmão. Deus é muito mais. Você falar que Deus existe é uma crítica a Deus. Porque tem o absoluto, tem a não forma, que é tudo que fica quando o que existe some, e tem o que existe chamado forma. Deus está cá no absoluto e está para além, na luz inacessível, na onde a gente não dá conta de chegar, onde só Jesus veio aqui, ó. Jesus veio daqui, aí ele manifestou na não forma e ele se manifestou na forma. Aí Jesus vem, eu vim de um lugar que vocês nunca foi. Eu sou o único que acessou Deus inacessível, então eu revelo Deus. E aí você vai e me fala que na forma, Deus existe. Eu acredito em Deus. Ah, caraca, nossa Deus, que esse Deus seu é fraco demais mesmo. Nossa, não é o Deus da Bíblia, não. O que acha sobre o ateu? Não tem como o cara falar que é ateu, tá defendendo ou criticando, não dá para entender. Assiste a aula, assiste a aula. Tô criticando.
Deus não existe, Deus ele é absoluto. Você falar que Deus existe é uma crítica contra Deus. É você diminuir o Deus que você serve, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e nem é Deus de morto, nem existe morto. Você fica aí, morreu. Não, não existe morto. Jesus falou, só dorme, calma. O que você acha sobre ateu? Ateu é um cara ignorante, porque a ciência hoje é agnóstica. Então, se você falar comigo, eu sou ateu, aí eu tenho que te falar, por favor, vai ouvir a ciência, vai ver o que a ciência descobriu. Já existe um criador. Só que eles acham que é um alienígena, eles acham que é um homem evoluído que saiu, deixou um homem burro na terra, eles acham que é qualquer coisa, menos o Deus da Bíblia aqui, ó. O Deus da Bíblia ele é absoluto, Maria. O Deus que existe é um Deus fraco. O Deus calvinista é um Deus fraco, porque qualquer Deus que cabe na sua cabeça chama idolatria. Maria, se Deus cabe na sua cabeça, não é o Deus que você serve, é uma idolatria. Eu podia entrar nesse assunto, mas vamos avançar aqui. Se a sabedoria tocar nesse assunto de novo, nós mergulha mais. Você é contra Maria? O que é ser contra? Tem uma coisa que chama assim, árvore do conhecimento do bom e do mal. Aí você fica, Maria é boa, Maria é ruim. Maria, João é bom, João é ruim. Quem que sou eu para falar se uma pessoa é boa ou se é ruim? Isso é só as vozes da sua cabeça que quer classificar todo mundo. Ninguém precisa, você não precisa ficar classificando. Ó, Lula é ladrão, Lula é ruim, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é bom. Sai dessas classificações aí. A sabedoria não abunda no votante de Bolsonaro. Tá vendo? Aí você vai criando umas ideologias, vai entrando no mundo imaginário, aí você vai ali, aí daqui a pouco a sabedoria tá aqui no mundo real e você tá se perdendo. Eu sou a luz, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, gratidão, Deus, gratidão, decretando eternamente o Rei. Então vamos lá, ó. Provérbios 28, 5. Os maus não sabem o que é justiça. Tem gente que fala que os católicos idolatram Maria. Eu já te falei, qualquer coisa que você coloca na sua cabeça que não é o Deus absoluto já é uma idolatria. Tem gente que idolatra o Lula, tem gente que idolatra o Bolsonaro. Vocês idolatram Maria? Então olha quem que esse cara está idolatrando. Geralmente o cara que fica julgando os outros de idólatra já é um idólatra. Porque você só vai adorar as pessoas, só vai enxergar do lado de fora o que você tem do lado de dentro. Então quem vive criticando, é um idólatra, é isso, é porque ele é isso aí, tá bem? Só ver os frutos que eles produzem, exatamente, ó, Noeli foi lá profunda. Olha os frutos, olha as pessoas ao redor dele, você vai descobrir que árvore que é. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Lembra que a gente já falou da riqueza no verso 1? Porque rico, aqui está falando justamente de dinheiro. Quem é rico de verdade já tem honestidade, porque tem prosperidade, riqueza e dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro que não acessou as riquezas. Ele não tem a riqueza de um casamento feliz, ele não tem a riqueza da honestidade, ele não tem a riqueza do amor próprio, ele não tem essas riquezas. Então a única coisa que ele tem é dinheiro. Então tem muita gente que tem dinheiro, mas que não tem riquezas. Tá? Então Salomão está falando, é melhor ser rico e ainda não ter dinheiro do que ter dinheiro e não ter riqueza. Vou traduzir para vocês. Como assim, tá? Agora você bugou minha mente. Você vai ter que ouvir a live de novo até você entender o que eu falei aqui. É melhor não ter dinheiro, mas ter riqueza e prosperidade, porque é possível isso acontecer. Quando você vê uma semente caindo, ó, a semente vai virar uma árvore. Enquanto a semente não virou uma árvore grande, não deu fruto, ela é pobre. Você olha para ela, você julga pobre. É ruim, é pequena, é pobre. Não, ela vai chegar lá. Só que primeiro ela tem que cair na terra, ela tem que experimentar a escuridão, tem que experimentar o silêncio, tem que experimentar a pressão, depois ela tem que tomar uma decisão de morrer. Ela tomou a decisão de morrer. Nicodemos, não pode acessar o reino de Deus sem nascer de novo, tem que morrer. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tem que morrer, tem que abandonar esse personagem, tem que destruir essa mesa. Aí quando ela toma essa decisão, pum, explodiu. Quando explodiu, em vez dela crescer, ela desce. Aí começa a formar raiz, se aprofundar. Aí depois que vai aparecer aqui. Então Salomão está falando, eu prefiro ser rico e estar debaixo da terra, porque a riqueza, o dinheiro ainda não manifestou, do que ser uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem riqueza. Ela já está uma árvore do lado de fora, mas não tem raiz. Vai cair.
Então Salomão está falando de uma sabedoria simples para você. Olha para as árvores. É melhor você ter profundidade e ainda não ter uma árvore grande do lado de fora, que é o dinheiro que os homens vê, mas na não forma você está grande, mas na forma você ainda está pequeno, do que você ter uma árvore grande do lado de fora e do lado de dentro você ser pequeno. Então é melhor você investir na sua cabeça, crescer na sua cabeça, ser rico na sua cabeça, investir em você mesmo. A primeira mentoria que eu paguei para mim, para minha esposa, foi 6 mil euros que eu investi só para nossa cabeça. Só que você não gasta nada com a sua cabeça, você não gasta nem seu tempo. Se você gastar somente o seu tempo para gastar aqui, buscando a sabedoria, lendo a palavra, já estava bom demais. Mas você não gasta seu tempo, você não gasta seu dinheiro, você não gasta nada, sua cabeça não cresce, aí você vai continuar pobre do lado de fora. E o pior, tem uns caras que é pobre do lado de dentro e do lado de fora faz um roubo, uma falcatrua, você ainda tem inveja deles. Então, vai assistir a aula de ontem, vai procurar o que é elogio, o que é crítica. A pessoa te elogiou, você gosta. A pessoa me elogiou, eu tô nem aí com seus elogios. Desculpa a sinceridade, assiste a live de ontem, você vai entender. Quanto mais aí com elogio você tá, mais a crítica te destrói. Se a crítica fosse destrutiva para mim, se eu desse valor pro elogio, eu não tava aqui fazendo live, ó. Quantas vezes eu fiz live, esse número aqui, ó, era 0. Eu tava nem aí quem tá me vendo, quem não tá me vendo, irmão. Eu tô aqui para fazer minha missão. O que é seu elogio, sua crítica? Não tô nem aí, irmão. Aqui embaixo, ó, fiz um curso no Brasil, paguei 6 mil euros. Então os cursos que você vai investindo vai aumentando sua habilidade. Aumentou sua habilidade, vai aumentando seu poder de ganhar dinheiro. Aumentou o poder de ganhar dinheiro, você pode ser uma pessoa rica, próspera e com dinheiro. Mas esse Salomão está falando, é melhor você não ter o dinheiro, mas ter riqueza e prosperidade. Porque o caminho disso aí, a consequência disso é o dinheiro, vai chegar. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Thales, não pode emprestar dinheiro a juros? A juros altos. A juros altos, é uma pessoa desonesta, são balanças desiguais. Aí você olha um cara aqui que está afundado na dívida, você fala, ó, esse aqui, vou te emprestar esses 2 mil euros aqui, mas é 20% de juros. Aí vem um cara normal, você empresta ele a 6% de juros. Pelo amor de Deus, né? Aí é balança desigual, você está tratando os homens com coisa desigual. Deus não se agrada disso e você vai acabar deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Me explica isso aí, Taz. Quer dizer o quê? Você vai ficar pobre na terra? Não vai. Presta atenção, esses caras não ficam pobres no Eli. É muito difícil eles ficar pobres financeiramente, porque eles se amam tanto, eles é tão soberbo, eles procuram tanto entender do dinheiro e o dinheiro é consequência. Aí o que acontece? Eles têm cada vez mais dinheiro, só que ninguém ama eles. Eles não têm família. Procura alguém rico que não é... procura alguém que tem dinheiro e não é rico e próspero. Como é que você vai achar ele? Ele tem dinheiro, mas ele não tem uma família estruturada. Ele tem dinheiro, mas os filhos só querem saber do dinheiro deles, não quer saber dele. Ele só tem dinheiro, mais nada. Esse cara é o mais pobre que tem. Aí sabe o que acontece? Quando ele morre, ele nem morreu ainda, os filhos já querem dividir a herança. Eles nem morreu ainda, o filho já quer vender tudo que ele tem. Ah, Deus me livre de morar na casa que aquele homem morou. Eles têm ódio do pai, eles têm ódio dessa pessoa. Então antes da pessoa morrer, eles já sabe para quem que vai vender o terreno. Aí o Salomão tá falando assim, ó, quem fica rico dessa forma, quem só tem dinheiro, vai deixar as riquezas para quem é bondoso com os pobres. Porque os filhos vão vender herança, os filhos vão entregar isso. Inclusive uma das técnicas para você crescer seu capital mais rápido é procurar gente divorciada e é procurar gente desse nível aqui, ó, herdeiro. Os herdeiros que é herdeiro de um cara desse, eles querem só entregar a herança. Aí você vai chegar num terreno de 2 milhões e vai comprar por 500 mil. Aí você vai chegar numa herança de 20 milhões e vai comprar por 1 milhão, 2 milhões. É só você ver os caras, é assim que você fica rico de verdade. Então, primeiro, como é que você faz? Você tem que entender sobre dinheiro, aí você vai criar uma máquina para colocar outras pessoas para trabalhar nessa máquina. Aí essas pessoas trabalhando nessa máquina vai te dar o dinheiro para pagar elas e vai te dar o dinheiro que vai sobrar para
para você ganhar. Aí você vai criar essa máquina para criar mais postos de trabalho. Você criou 10 postos de trabalho numa máquina e falou, esse número é bom, porque quando eu coloquei 20, eu comecei a ter prejuízo. Quando eu coloquei 5, não estava dando tanto lucro. Então 10 é um número bom. Você criou uma estrutura, que dentro da estrutura tem 10 postos de trabalho. Cada posto de trabalho a pessoa paga o salário dela e se paga. Aí você vai começar agora a multiplicar essa estrutura. Plantei um aqui em Odivelas, plantei um em Loures, plantei um em Lisboa, plantei um no Porto. Aí você vai plantando a estrutura com cada estrutura naquela ideologia perfeita. Aí você vai alcançar muito dinheiro. Aí você vai alcançar muito dinheiro. Por acaso não entendi por que eu entrei nesse ensinamento aqui do dinheiro. Por que eu entrei no ensinamento do dinheiro? Eu perdi aqui agora. Você quer saber de dinheiro? Tá, continua. Eu tava entendendo como é que faz dinheiro. Não, vai pro Instagram. No Instagram eu falo só disso aí, de estrutura. Usura, mas eu não entendi o que é que eu queria ensinar mesmo pra vocês. Eu me perdi aqui, eu ia ensinar uma coisa sobre dinheiro aqui. Salomão falou. Thales, não, continua o ensinamento de dinheiro. Não ensino, sério mesmo. Ensinamento de dinheiro é no Instagram, que eu vou ensinar de riqueza e prosperidade. Tá? Você sonou riqueza e prosperidade, aí vai te ensinar a fazer isso aí vai te ensinar a criar essas estruturas, é sabedoria que ensina isso. Você começa ganhando o seu dinheiro, depois você coloca outra pessoa para trabalhar nisso, aí depois você cria uma estrutura, depois você criou a estrutura, você multiplica a estrutura, isso é sabedoria, isso é conhecimento, isso é riqueza. Então isso aí, a consequência disso é o dinheiro. Thales, você vai ensinar isso aí, tem uma aula já, eu comecei a ensinar isso aí no Bússola Digital, agora eu vou dar o nome, vou pôr Bússola da Riqueza e vou ensinar só isso aqui, como é que você cria essa estrutura, como é que você cresce isso. Então, quem é bondoso com os pobres, quem é o cara bondoso com os pobres? É o cara que cria essa estrutura e que deixa o cara entrar aqui, ó, ele entra aqui como uma ferramenta aqui na estrutura, é só um ganha dinheiro. Depois ele sobe o posto aqui e ele vira gerente dessa estrutura. Depois de gerente, você dá o oportunidade de ser dono de uma filial. Então o cara que é bondoso de verdade, ele cria estrutura que as pessoas crescem. E essas pessoas vão crescendo e o terreno dos ricos vai ficando tudo para eles. Aí o cara que tem dinheiro mesmo, que teve dinheiro, mas não teve riqueza nem prosperidade, ele vai entregar o terreno para essas pessoas que conhecem isso aqui de estrutura. Então criou estrutura, acumulou dinheiro, é isso que eu queria falar. Então como que você vai alcançar isso aí? Primeiro você tem que criar estrutura, essas estruturas vai te dar dinheiro, esse dinheiro você vai reter ele, você não pode desperdiçar o dinheiro, aí você vai investir esse dinheiro das estruturas em comprar terreno de gente que está divorciada e de gente que é herdeiro. Aí você vai subindo seu nível de capitalização, aí você vai para o mundo físico, porque isso aqui na verdade é metafísica, é uma ideologia praticando uma empresa. Quando é que você vai para o mundo físico? Quando você vai para terreno e construção, aí você entra ali rasgando, irmão. É para lá que eu tô indo, é para lá que você tem que ir. Deus despreza até a oração de quem não obedece à lei. Thales, então, vamos lá. A palavra fala, não adulterarás. Jesus falou, se você olhar para um homem e desejar ele, você já está adulterando. Você é um adúltero. Se você olhar para uma mulher e desejar ela, você já está adulterando. Você já adulterou, filha. Você já adulterou, filha, em algum momento da sua vida. Então, se você adulterar, você não tem, Deus não te ouve, sendo que todo mundo é adúltero. É triste falar isso. Não tem nenhum pastor que sobe num púlpito sem pecar. Não tem como, presta atenção. Se o seu pastor não conseguir assumir isso, sai correndo da igreja. Sério mesmo. Se o seu pastor não conseguir assumir que ele é pecador e que ele sobe no púlpito em pecado, você tem que fugir da igreja. Tô falando sério com vocês. Porque todo pastor que se preze, todo líder que se preze, entende. Porque a Bíblia vai falar em Tiago assim, se alguém falar que não pecou, já está pecando. Então não tem como o cara subir para ensinar sem pecar, não tem como eu abrir uma live dessa sem ser pecador. Então Deus nunca vai ouvir ninguém. Por quê? Se Deus despreza quem não obedece à lei, todo mundo desobedece à lei, então Deus vai ouvir quem? Como é que alguém é justo? Então tem alguma coisa errada na lei. A lei que ele está falando aqui é uma lei que você não conhece. Porque a lei que você conhece, todo mundo caiu nela, então Deus não vai ouvir ninguém. Então que lei que Salomão está falando aqui que Deus despreza? Chama lei do amor, lei de Jesus.
Se você está conectado com Jesus, Deus te ouve. Se você não está conectado com Jesus, Deus despreza a oração. Simples assim. Thales, como que eu faço para estar conectado em Jesus? Você vai fazer o seguinte, você vai ler João 15, 16, 17, 18. Aí quando acabar, bom dia para todo mundo que entrou depois. Quando acabar João 15, 16, 17, 18, aí você vai voltar e vai ler de novo. João 15, 16, 17, 18. Aí quando acabar, você vai voltar e vai ler de novo escrevendo. João 15, 16, 17, 18. Aí quando acabar, você vai escrever de novo. Você vai escrever de novo. Você vai ler de novo. Fica só ali. Não precisa ler Paulo. Não precisa ler no Antigo Testamento. Não sai dali, não. Quando você fizer 100 vezes João 15, 16, 17, 18, aí você vai ler outra coisa. Aí você termina de ler João. Aí você fica João 1, 2 e 3. Aí você fica escrevendo. Foi só isso ali, você vai entender muita coisa. Jesus fala assim, quem está comigo, ouve a minha voz e pratica. Obedece a minha voz. Quem me ama de verdade, ama meus ensinamentos. Quem me ama é como uma oliveira. Eu sou oliveira, ele é o ramo. Então, quem é que obedece? Quem é que Deus ouve? Quem ama Jesus e pratica o que Jesus ensinou. Fala baixo, ninguém aqui é surdo, minha voz te incomoda, tá vendo? Ah não, agora eu vou classificar aqui minha voz para mim te agradar. Desculpa, eu não tô aqui para te agradar, eu tô aqui para falar a verdade incomoda, igual minha voz tá te incomodando. Se tá te incomodando, é só você sair da live, tá tudo bem, é só você ir para outra live. Eu não tô aqui para me formalizar a sua ideia. Eu não tô aqui, você tem que fazer live sem boné. Mano, se meu boné te incomoda, é só você ir ouvir alguém que não usa boné. O cara tá incomodado com minha voz, abaixa o volume do telemóvel. É simples. Então, qual que é o problema? O tempo todo as pessoas querem te prender numa ideologia aqui, ó. Você tem que ser assim. Só que não, vamos criar uma frase aqui. Eu vou criar uma frase até o final do vídeo pra você instalar no coração, tá? Tem uma frase assim, eu sou insuportável. Você instala aqui, ó, instala no coração, eu sou insuportável. Aí quando alguém falar assim, ó, Beth Araújo, alguém vai falar com você assim, nossa, você fala muito alto. Aí fala, desculpa, é que eu sou insuportável mesmo. Eu sou pior do que você imagina. Nossa, o dia que você instalar isso na sua cabeça, vai ser um alívio pra sua vida, irmão. Nossa. Você vive achando que ser cristão, andar na lei de Deus aqui, que Salomão está falando, é agradar todo mundo. Não é o contrário. Quando você andar na lei de Deus, quando você entender o que é amor, você vai virar insuportável. As pessoas vão falar, não, eu não tenho pecado, não, eu peco todo dia, eu sou pior do que você imagina, eu sou insuportável. E nem entendi que nem eu me aguento de tão insuportável que eu sou. Jesus falou, se você me amar de verdade, se você andar na minha lei de verdade, você vai ser insuportável, eles vão te odiar, eles vão querer te matar. Você tem que instalar isso em você antes que eles fiquem te regulando. Quando você instala em você, acabou a regulação, Beth. Instala em mim, eu sou insuportável, eu sou pior do que você imagina, eu sou mais pecador do que todo mundo. Quem é que te ensinou isso? Paulo. Paulo entra na caminhada cristã, aí ele começa assim, ó. Ele era o fariseu, ele era o cara que obedecia à lei. Vamos ficar aqui preso no versículo de Provérbios. Ele era o cara que obedecia à lei. Ele fala assim, eu, Paulo, chamado a discípulo por Jesus e não por homens, eu sou aqui tão importante como os discípulos. Paulo escreve isso, cara. Não sou eu, Paulo. Vai ler Paulo falando. Aí passa um tempo, ele fala assim, agora eu não sou só os discípulos, eu sou o menor dos discípulos. Então, quanto maior a caminhada, mais para baixo ele fica. Ele começa falando, eu sou chamado discípulo não por homens, mas por Jesus. Aí passa um tempo, não, eu sou o menor dos discípulos. Aí passa um tempo, ele fala, não, eu sou pecador. Aí passa mais um tempo, ele termina, eu sou o maior dos pecadores. Nossa, velho, Paulo ensina isso aqui profundo demais. Se você já começar o jogo entendendo que você é o maior dos pecadores, você já zerou o game. Aí você é insuportável mesmo. Como é que o cara quer falar de Deus, quer abrir uma live falando de Deus, e ele fala que ele é pecador, que ele abriu a live em pecado? Eu sou pior do que você imagina, eu sou o maior pecador, eu sou insuportável. E aí quando você instala isso em você, acabou. Aí quem é que vai te regular? Fala baixo. Não, você não quer me ouvir, vai ouvir outro. Você usa boné? Não, assiste a live de outro aí que não usa boné. Vai cuidar da sua vida pra lá. Eu sou pior do que você imagina, irmão. Eu sou insuportável. Aí você já afasta pra longe logo. É a melhor coisa que tem na sua vida é quando alguém sai de perto de você. Tô falando sério, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que meu sonho era que a pessoa crescesse, porque eu olhava pra ela, eu via ela muito grande. Aí a pessoa começou a relacionamento, aí começou a afastar, começou a ir errado, eu querendo reter aquela pessoa. Até o dia que eu entrei numa live,
se eu não me engano foi o Thiago Rocha, entrei na live do Thiago Rocha, ele falando assim, não, se alguém está afastando você é a melhor coisa que tem. Por quê? Quer dizer que ela não está no seu próximo nível. Quer dizer que Deus está te mudando de nível e essa pessoa está te atrapalhando de chegar lá. Quer dizer que ela não vai subir com você. Então, se alguém quer se afastar, quer ir para longe, agradece a Deus e segue seu caminho. Então, é melhor, ame-o e deixe-o ir. É a melhor coisa que tem. É pra você odiar a pessoa? Não, você tem que amar todo mundo. Amar é uma escolha. Amar não é ficar retendo a pessoa. Amar não é ser escravo de ninguém. Amar é uma escolha. A melhor coisa que tem é quando alguém olha pra você e fala, nossa, é insuportável. Eu falei, ah, tá bem, te amo, tchau pra você. Vai pra outra pessoa aí, porque você não é um discípulo. Não é pra você ficar me ouvindo mesmo, não. A minha voz, ela é uma água que jorra aqui e rios de água viva. E tem um povo que precisa da minha água. Só que eu tenho que te falar, Beth, você também é uma água que tá vibrando aí. A água que tá saindo da minha boca tá te alimentando. Por isso que é agradável. Aí ela vai te alimentar, ela vai subir. E você tem que soltar essas águas. Porque tem um povo, Beth, que não vai me ouvir, mas que vai ouvir você. Aí tem a Noeli. Aí a Noeli tem um povo, tá se alimentando. Essa água tem que subir, ela tem que sair da boca dela, porque tem um povo que pra mim eu sou insuportável, mas a Noeli não é insuportável, então eles vão ouvir ela, e é esse o que está acontecendo desde quando Jesus saiu da terra. Tinha um povo que aguentava ouvir Paulo, mas não conseguia ouvir Pedro. Tinha um povo que conseguia ouvir Pedro, mas não conseguia ouvir Paulo. E aí Paulo ensinava para uns, Pedro para os outros. Todo mundo tem que se levantar e falar e deixar as águas fluir, porque esse é o chamado universal. Jesus falou, se você crê em mim, vai fluir daí águas, rios de água viva. Tá, que mentira. Ah não, isso não existe. Vai lá, na primeira vez que Jesus falou para uma mulher assim, ó, ele falou abertamente, eu sou o Cristo, é a mulher de Samaria. Aquela mulher de Samaria, quando a água de Jesus entrou dentro dela, ela começou já a fluir aquela água, ela foi lá e converteu a cidade inteira. Se Jesus entrasse lá falando, eles iam se converter? Não ia. Escuta o que eu estou falando. Aquele povo se converteu por causa das águas que saiu da mulher adúltera. Se fosse Jesus que entrasse jogando as águas, muitos deles não teriam se convertido. Então, até Jesus passou por isso. Teve gente que não dava conta de ouvir Jesus, mas deu conta de ouvir Paulo. Teve gente que não dava conta de ouvir Jesus, mas deu conta de ouvir Pedro. Por isso que Jesus fala, no meu nome, vocês farão obras maiores. Porque tem gente que Jesus não vai conseguir alcançar, que você vai conseguir. Então, você entender isso aqui já é a maior coisa que tem. Então, o que é a lei? É Jesus, é você grudar nele e você falar das coisas dele. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Vai ser no céu, tá? Não na terra. A recompensa é na terra. Escuta o que eu tô te falando. Tá, mas você acabou de falar, se o cara é ímpio, se o cara é mau, mas entende o princípio do dinheiro, ele não vai perder dinheiro. Imagina, se o dinheiro é consequência da riqueza e da prosperidade, o cara só tem dinheiro, isso aqui não é a pior consequência que tem? A pior consequência que tem é um cara que só tem dinheiro, você não dá conta de enxergar isso não? O cara tem dinheiro, chega em casa, a mulher dele é uma louca, vive falando na cabeça dele. Que prosperidade, que riqueza que esse cara tem, já está sofrendo a consequência. Escreve aí, a consequência é na terra. A consequência é na terra. Tem uma pós-consequência na eternidade, mas a consequência já é na terra. Os ricos que só têm dinheiro sempre pensam que são sábios. Mas o pobre que é inteligente conhece muito bem quem é sábio de verdade. Porque sabedoria não é quem sabe tudo. Sabedoria é quem aprende o tempo todo. Então quem é inteligente, ele sabe que não sabe tudo. O cara está estudando, é graduado, ele é o cara da terra mais foda. Aí ele vai escrever uma frase, só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, mais você vê que menos sabe. Quanto mais você estuda, mais você fica até triste, dá até tristeza. Quando você começa a estudar de conhecimentos tecnológicos que avançam, você sabe que não era para ninguém ficar gripado mais? Tem uma máquina que o cara inventou em 1700 e tal, que você entrava, acabava a gripe instantaneamente. Era 1 minuto que você ficava dentro da máquina, você saía sem gripar. O que aconteceu? Mataram ele. O que aconteceu com o ensinamento? Destruíram o ensinamento dele. Nikola Tesla, o cara que inventou a energia de graça. Quando ele criou a primeira torre, estava criando a torre da energia de graça, que ela vem pelo ambiente aqui, não dá choque, não dá nada, dá para os carros se movimentar sem cabo. O que aconteceu? Morreu.
Ah, ficou pobre, depressivo, morreu. Quando ele morreu, foram lá pegar todos os ensinamentos dele e rasgaram. Então, quanto mais você vai procurando inteligência e crescendo, você vai vendo que menos você sabe. Você fica triste porque você vê o que esse povo está fazendo aí na Terra. Aí você vai procurar o que eles estão fazendo com as criancinhas. Esse negócio de gente que tá velha ficando rejuvenescendo através do sangue, do medo das crianças. Que eles fazem tortura com as crianças, puxa o sangue dela com medo, que ativam um negócio aqui que eles bebem depois. Aí chupa aquele sangue, aplica nele. Mano, você vai estudando isso aqui, você vê coisa terrível que tá fazendo. Aí você fica um pouco triste, mas você também alcança sabedoria, porque você sabe que você tem que aprender mais. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai na mão dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Davi fala assim: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se corroeram, mas quando eu confessei os meus pecados, aí ele fala que a glória de Deus volta para ele, volta a me dar a alegria da salvação. Então cuidado com esse negócio de ficar escondendo pecado, escondendo da sua esposa, escondendo as coisas. É pior, porque a própria parte de libertação vem quando você confessa. Quando você confessa, tem uma pessoa, não sai falando para todo mundo. Eu não estou falando para você sair falando para todo mundo. Pelo amor de Deus. Ai, meu marido é isso, que é isso aqui. Aí você sai falando para todo mundo. Não é para você falar para todo mundo. É você achar uma pessoa digna de ouvir isso aí. Se não tem ninguém, confessa para Deus. Todo dia você vai confessar para Deus, Ele vai te ouvir, vai saindo de dentro de você e você vai limpando. A sua boca é como se fosse uma porta. Quando você abre aqui, sai pela boca, vai limpando a água aqui, ó. Lembra que eu falei que quem crê em Jesus vai fluir rios de água viva aqui, ó. Aí flui os rios de água viva e sai por onde? Pela boca e pelas ações. Sai pela boca, principalmente pelas ações. Então, quando você abre a boca, a água de dentro de você está sendo trocada. Vai ter uma limpeza. Então, quando você não confessa, quando não sai da sua boca, quando você não assume isso aí, é igual uma má água, uma água parada, morta que está dentro de você. Você tem que confessar. Confessa para Deus, não precisa nem de homem. Estou falando sério, não precisa de homem. Confessa para Deus. Todo dia você vai falar seus pecados para Deus, seus erros para Deus. Você confessou para Ele, já tá bom. Se você tiver alguém muito massa perto de você, aí você fala com ele. Minha tia tá aí, a Gislene, ó. Bom dia, tia. Seja bem-vinda aí. Como um leão, ó, quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá em desgraça. O que é temer a Deus? Ter medo do Senhor? Não. Temer a Deus é ter um extremo respeito. O que é um extremo respeito? É você se amar e amar a Deus. Resumo é isso. Porque eu falo extremo respeito, você não entende. Eu falo assim, você tem que respeitar e honrar seu pai e sua mãe. Você acha que você tem que ser escravo deles. Você não entende o que é extremo respeito, você não entende o que é honra, como é que você vai temer a Deus? Então, se você entender o que é extremo respeito, você vai entender um pouquinho de amor. Se você entender um pouquinho de amor, você vai entender o que é honra. Se você entender o que é honra, amor e extremo respeito, você vai se amar. Se você se ama, aí você agrada a Deus. E você é feliz. Mas se você se revolta contra Deus, você não entendeu nada disso aqui, você não se ama e você vai ser infeliz caindo em desgraça. Salomão está falando isso aqui. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governo sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade, governará por muito tempo. Os assassinos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É porque assim, você lê Salomão falando aqui, você tá pensando, igual eu tô falando, governo, ó. Governo, aí tá pensando coisa lá de fora. Não, Salomão tá falando coisa aqui para você trazer para dentro de casa. Então, por exemplo, a Gerlene tá aí, ela tem um relacionamento e ela tem filhos. Ela tem um governo dentro da casa dela. Aí Salomão tá falando assim, se esse governo for mal, é igual um leão furioso, é igual um urso feroz. Se esse governo for ditador e cruel, aí o que vai acontecer? Vai passar rápido, os filhos vão odiar, os filhos vão querer sair de casa. Você já viu gente que casou errado porque só queria sair de dentro de casa? Aí a casa era mal, o governo era mal dentro de casa, essa pessoa casou errado, casou com um cara errado, aí trouxe problema para os filhos dela, trouxe problema para dentro da casa dela e trouxe problema para os pais. Então um governo ruim, ele vai trazer desgraça para todo mundo. Aí você tá achando, governo ruim é o Lula, é o Bolsonaro, é o presidente de Portugal. Não, Salomão tá falando de dentro da sua casa. Então toda vez que você lê a Bíblia, para de jogar a Bíblia para fora. A Bíblia é uma luz que brilha para dentro. Como é que tá meu governo dentro de casa?
Peraí, eu tô sendo sem juízo dentro de casa? Aí como é que eu sei que eu tô sendo sem juízo? Olha pros filhos. Ah não, seus filhos vivem falando palavrão. Seus filhos vivem falando coisa errada. Seus filhos batem na cara da sua esposa. Seus filhos batem na sua cara. Você acha que você tá sendo um bom governo? Seus filhos têm coragem de te desacatar na frente das outras pessoas. Você tá sendo um bom governo? Então você fica lendo e levando pro Bolsonaro, pros presidentes. Não, traz pra dentro de você, puxa a responsabilidade, bate no peito. A Bíblia não é para você jogar ela para fora, é para jogar para dentro de você. Como é que tá o meu governo? Você foi chamado para ser governo. Ó, criei 3 filhos com muito sucesso. Parabéns, glória a Deus. É um grande sinal que você tem um bom governo dentro de casa, que você é uma governanta. Inclusive, você talvez sabe muita coisa mais do que eu e está aqui aprendendo. Porque o sábio não é quem sabe tudo, o sábio é quem aprende o tempo todo. Você dá conta de aprender com um cara igual eu, pequenininho. Então, quem que é o tolo? O tolo entra aqui na live. Ah, esse cara tá falando aqui de evangelho, já sei tudo de evangelho. Ah, misericórdia, mano. O cara é um tolo, mas é um tolo de verdade. O cara é um tolo, fala, eu já sei tudo de evangelho. Como é que você sabe tudo de evangelho? Seu evangelho é uma boa notícia. Como é que você sabe tudo de evangelho se a boa notícia se chama Jesus? Como é que você sabe tudo de Jesus se Jesus falou que você vai estar na eternidade, 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 não vai saber tudo dele? Como é que você sabe tudo? Você vai estar a eternidade inteira lá, não vai saber tudo do evangelho. Você fica muito preocupada com o arrebatamento, com o anticristo. Mas quando aconteceu o arrebatamento, você subiu, você vai saber tudo do arrebatamento. Mas você não vai saber tudo do evangelho. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quer que eu leia de novo? Bonzinho. Ô bonzinho que tá me ouvindo aí. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. O cara tá indo pro caminho da morte. Você vai entrar ali para ficar empurrando ele pra vida, ele vai te matar e vai te arrastar junto. Lembra das 3 mesas? Mesa de baixo, mesa do meio, mesa de cima. Você só puxa da mesa de baixo para a mesa do meio quem quer mudança. Quem não quer mudança, se você tentar puxar ele de cima para baixo e ele fizer uma força para baixo, ele te joga de novo. Ele vai te puxar para baixo, mas você não dá conta de puxar ele para cima. Então, quem tá indo depressa, cavando para a morte, vive no adultério, vive na pornografia, vive nas drogas, vendendo droga, mexendo com arma. Esses caras, se eles quiserem sair de lá, aí vocês estendem a mão e puxa. Se eles não querem sair de lá, não tente fazê-lo parar. Não gaste tempo com isso. Por quê? Só se Deus mandar. Se Deus não mandou, não faça isso. Isso é ser bonzinho. Ser bonzinho dá trabalho para Deus. Eu vi falando com vocês. O bonzinho dá mais trabalho para Deus do que o sábio, do que o tolo. O tolo, ele cumpre a vontade de Deus. Lembra? O diabo é servo de Deus. Mas o bonzinho não. O bonzinho vive atrapalhando a obra de Deus. Deus tá mandando Satanás descer para pegar o cara e você não tá deixando. Você é bonzinho, você tá levando ele para dentro de sua casa. Aí Satanás vai lá dentro da sua casa te atormentar porque ele foi enviado de Deus. Thales, não fala isso, nossa, não fala isso. É Paulo falou, Paulo acessou o Espírito Santo, acessou a sabedoria. Aí tinha um irmãozinho que fazia sexo com a mulher do pai dele. Aí o pessoal falou com ele, ele não quis. Aí Paulo fala assim, ó, eu entreguei o irmão ao diabo para que ele sofra na carne, mas a alma se salve. Até Paulo entendeu como é que usa o diabo, pôs o diabo para servo, mas você tem medo do diabo, né? Então você é papinha dele. Deixou de ser papinha do diabo, você virou inimigo dele. Virou inimigo, aí você acessou o reino, ele virou seu servo. O diabo vira servo de quem serve a Deus. Só que não, colocou uma macumba na sua porta. Deus me livre, colocou uma não feiticeiro, fez feitiço pra mim. Ah, que Deus você serve, irmão. Pelo amor de Deus, você tá muito raso aí no reino. Quem é honesto tem segurança. Mas quem é desonesto logo fracassa. A gente leu isso aqui no verso 3. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro de verdade? Quer ter um monte de carro aí? Quer ter um monte de casa? Quer viver de verdade umas coisas top? Vende seu sofá, irmão. Vende esse videogame. Um cara de 30 anos com videogame. Pelo amor de Deus! Cadê o dinheiro? Não vai chegar dinheiro nunca. A hora que era pra você estar estudando coisas novas para ganhar dinheiro, você tá no videogame. Como é que vai entrar dinheiro? Vende o sofá, vende a televisão. Apaga o aplicativo da Netflix. Apaga o aplicativo aí de TV que você tem. O dinheiro é consequência de atos.
E a consequência só vem se você fizer as causas. Se na hora de fazer a causa que vai gerar o dinheiro, que é pagar um curso para você estudar, pagar um aprendizado, aprender uma habilidade nova, a hora que era para você estar fazendo isso, você tá vendo a série da Dorama, você tá vendo a série da Netflix, você tá vendo um monte de série. Outro dia um cara falou, não, vai sair um filme da Marvel, é 5 horas de filme. E ele felizão que o filme era 5 horas. Eu, meu Deus, como é que alguém dá 5 horas da vida dele para assistir um filme? Mano, como é que esse cara vai prosperar? Eu já tenho um nível que eu tenho de sabedoria, o nível que eu tenho de dinheiro. Eu tenho um nível bom, graças a Deus. Eu não paro pra ver série, eu não paro pra ver essas coisas. Por quê? Eu entendi que o dinheiro é consequência de algumas causas. Então eu tenho que ficar aqui fazendo as causas até chegar o helicóptero. Aí vocês vão ver eu fazendo live de dentro do helicóptero. Eu vou fazer live de dentro do helicóptero, de dentro do avião que eu vou ter. Por que você vai ter? Porque eu entendi, é consequência de causa. E eu tô aqui todo dia batendo na causa, Inclusive aqui eu tô falando com vocês, eu não faço a live por causa dos vocês. Você quer saber por que eu faço a live? Tá no link do TikTok, segundo link lá, YouTube. No vídeo do YouTube você vai na consciência, são 15 lives para te ensinar os seus superpoderes. A primeira live eu te explico um dos seus superpoderes, que é o que eu tô fazendo aqui todo dia. Chama download. Toda vez que eu tô falando com vocês aqui, eu falo coisas que eu não sei. Eu falo com vocês aqui coisas que eu não sei. Você acha que eu pego aqui Provérbios 28? Aí eu leio Provérbios 28. Olha aqui como é que tá, ó. Meu Provérbios 28, ó. Esses aqui é o que a gente já leu. Agora eu vou te mostrar. Provérbios 29. Tá vendo como é que tá? Não tem nada salvo. Eu tô lendo aqui na hora e falando com vocês o que a sabedoria mandou eu falar. Provérbios 30, ó. Provérbios 30. Tá vendo 30? Vê aqui o que tá salvo. Eu tô aqui falando, a sabedoria tá me revelando coisas. Eu não faço pra vocês que tá ouvindo. É legal ter vocês aí por causa das perguntas. Vocês lançam uma pergunta, a gente aprofunda mais nos assuntos que são das perguntas. Mas se vocês não tiverem aí, eu tô aqui do mesmo jeito, porque eu tô fazendo download, eu tô aprendendo aqui quando eu ensino. É só você vai no YouTube, põe assim, Pierluigi Piazzi. É um professor que tem mais de 60 anos de escola. E ele ensina justamente sobre aprendizado. Se você só escuta o que eu tô falando, você pega menos de 30%. Se você escuta e escreve, você chega quase nos 45%. Se você escuta, escreve e ensina, aí você ensinou, você passa de 70% do nível de aprendizagem. Inclusive, quando você ensina, você vai mais profundo, porque você fala coisas que você não sabe. Por que, tá? Você fala coisas que você não sabe? Porque Provérbios 1, 2 e 3, a sabedoria tá gritando. A sabedoria fez um banquete. Ela tá chamando todo mundo. A sabedoria quer se manifestar. Tiago 2, 7. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá para todo mundo. Ele dá liberalmente, Ele quer dar sabedoria. Então a sabedoria é igual um Wi-Fi roteando no talo aqui, ó, procurando uma boca que se abre. Aí como a minha boca se abre, ela fica descendo aqui, vocês ficam assim, nossa, que cara sábio. Nossa, que cara... Não, é só minha boca abrindo, a sabedoria saindo. Se você fizer assim também, você vai abrir a boca, a sabedoria vai sair por você, você vai fazer download, você vai aprender um monte de coisa, e aí você vai ver os outros falando, nossa, você é sábio. Aí quando você acessar a sabedoria, aí vai vir uns tolos também. Você é um idiota, você é narcisista, você é isso. Aí tá tudo bem, aí significa que você tá no caminho certo. E por que você fica ensinando, tá? Por que você fica fazendo isso aqui? Porque toda vez que você se posiciona perante pessoas e assume um posto, o seu nível de governo sobe. Nossa, se você entender só isso aqui, você começa a fazer live hoje. O seu nível de governo sobe, a sua autoimagem é modificada. Toda vez que eu tô aqui, eu tô mexendo no meu personagem, porque o personagem não quer estar aqui. O personagem não quer ensinar. O personagem é soberbo, orgulhoso, prepotente e só quer pra ele. Então quando eu tô aqui, ó, 1 hora falando com vocês, irmão, 1 hora minha no computador, eu faço mais de 20 mil euros. Imagina, eu faço 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, depois eu ainda saio daqui, vou correr, eu vou fazer uma oração ali, eu fico todo dia de manhã, eu reservo 4 horas pra mim. Dá 3 horas e meia, 3 horas e 30 pra mim. Aí o meu personagem fica doido. Não, tá cheio de gente. Ontem mesmo eu não fiz a live. Tinha 50 pessoas para me responder que queria um negócio que eu tenho, que ia me dar muito dinheiro. Aí eu falei, não, hoje eu não vou fazer live, vou responder essas 50 pessoas. Mas imagina se eu paro de fazer de manhã, paro de correr, paro para isso aqui, aí eu vou ter só dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas cadê a riqueza?
Cadê a prosperidade? Cadê a sabedoria sendo uma comigo? Cadê minha autoimagem de governo cá em cima? Aí você vai passar na minha frente, cada vez que você me vê, eu sou um leão. Cada vez o leão subindo de nível, cada vez o leão ganhando novo poder. Por quê? Porque eu tô aqui me manifestando e aumentando meu nível de governo. As imersões, você vai ver eu começando a fazer imersão. Pra que você faz isso, Thales? Pra mim fazer download e aumentar meu nível de autoridade. Simples, 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 simples. Eu não preciso da sua opinião, eu não preciso de alguém me elogiando, eu não preciso de alguém me criticando, eu não preciso ter desejo, eu não tenho nem desejo, meu desejo está no Criador, meu desejo está nele. Aí por que você não pode ter desejo? Porque se tiver desejo, quando o desejo sair, você vai ter tristeza. O desejo é que cria sua tristeza, você não entende nada disso. Aí eu desejo ter 100 pessoas me vendo, eu desejo ter 1000 pessoas me vendo, eu não desejo falar para ninguém. Aí você fica com desejo e vive aqui no mundo imaginário, e não vem para o mundo real, não cresce, não desenvolve, não alcança sabedoria e continua na pobreza. Nossa, Deus está falando muito atrás de você, através de você. Qualquer boca que se abre, ele vai falar muito mesmo, porque tem um monte de boca fechada. Abre sua boca, você vai ver, Sandra. Você vai abrir sua boca, os outros vão falar, quem é você? Inclusive você mesmo, Sandra. Quando você abrir sua boca e falar com alguém, aí você vai sair da conversa e falar assim, nossa, como é que eu falei aquilo para aquela pessoa? Nossa, da onde saiu aquela sabedoria? Por quê? Porque ele quer falar através do você também. E eu, inclusive, já falei que tem pessoa que vai ouvir a Sandra e não vai me ouvir. Tem pessoa que vai me ouvir e não vai ouvir a Sandra. E a Sandra tem que se levantar rápido porque tem um povo esperando ela para ela falar para o povo aprender. Thales, mas eu não dou conta. Então, o que você vai fazer? Thales, eu não dou conta de ensinar nada. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, uma caneta, você vai assistir as lives minhas de provérbios. Aí eu vou ensinar, você pega e aprende. Aí você abre uma live de provérbios e fala a mesma coisa que eu falei, só repete. Repete o que você der conta, lê e repete. Aí você vai repetindo, repetindo, aí sim, vai vir uma revelação profunda. É na sabedoria que vem a revelação, exatamente. A sabedoria que traz a revelação. A sabedoria é o próprio Jesus. Ele falou que se você crer nele, vai fluir o rio daí de dentro. E aí ele fala com os discípulos, quando vocês for levados perante o tribunal, perante os lugares, não se preocupa em se defender, não. Não preocupa em criar um plano de defesa na sua cabeça, porque o Espírito Santo vai te dar a palavra na hora. O Espírito Santo dá aqui na hora, só tô falando que vocês, depois eu assisto as lives e eu fico assim, nossa, isso aqui eu tenho que anotar. Inclusive, a última live da consciência que eu fiz, deixa eu ver se foi a última. A última live da consciência que eu fiz, eu ensinei um negócio lá dessa mentoria. Eu paguei 6.000 euros para me aprender aquilo ali. Que fala assim, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas na hora que eu falei aquilo ali, mano, Deus me deu um nível de clareza tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eu posso te afirmar, a minha vida inteira foi modificada através da última live da consciência que eu fiz. A minha vida inteira. Eu desci ali num nível de clareza tão profundo, no fiel no pouco, fiel no muito, que mudou tudo, inclusive meu casamento. Eu já colhi hoje eu já tô colhendo os frutos da última live que eu fiz da consciência. Por quê? Porque eu me permiti ser um acesso, eu entendi um negócio do fiel no pouco, fiel no muito. Já abençoou minha esposa, já abençoou meus filhos. Então você tá perdendo bênção. É igual assim, ó, tem aqueles irmãozinhos que falam assim, se você não for na igreja, você vai ser amaldiçoado. Se você não for na igreja, você tá fazendo pacto com o demônio. Se você não for na igreja, um monte de coisa. O que acontece? Vou te explicar na verdade. Primeiro, tem a igreja é a união das igrejas, né? É a união das famílias. Então o que você chama de igreja, na verdade é a união das igrejas. Tá? Não entendi nada, bugou tudo. Vamos voltar então. Jesus tinha o templo. Os caras que matou Jesus eram os donos do templo, que só queria saber de templo. Jesus não estava nem aí com aquele templo. Jesus estava aí com o templo verdadeiro, que é o corpo. Paulo falou, você é o templo de Deus. Então vamos lá, vamos explicar na profundidade isso aqui. Vou gastar um tempinho aqui com vocês. A igreja é só um templo ali onde une as igrejas. O que é essa igreja? Primeiro você começa aqui sozinho, com medo do diabo. Quando você vira igreja, você vira inimigo do diabo. Aí como é que eu viro igreja? Você vai descer nas lives da consciência e vai aprender isso aqui. Não vou ensinar isso aqui, tá na live do mundo espiritual, tá até aqui no TikTok. Assiste a live do mundo espiritual todo, você vai aprender como é que vira igreja. Aprendi a virar igreja, virei igreja. Aí você vai se reunir no templo. Então no templo, mano, eu saí do Provérbios que eu tava aqui. Provérbios 28, a gente tá no governo.
No templo, você chegou, vai ter uma união do templo ali de várias outras famílias. E aí, quando você chegar nessas famílias, você tem que identificar as famílias que são iguais à sua, as famílias que têm os princípios que você tem. Eu já falei disso nessa live aqui, é só você ouvir de novo. Você vai chegar nesse templo. Nós estávamos em qual, mano? Nós estávamos mais para baixo. Provérbios 28. Cultivar comida. Nós estávamos no 19. Ó, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importantes sempre será pobre. Então no templo você vai se reunir ali com as pessoas certas que vão te levar para o caminho certo. Aí a gente falou aqui dessa parte, do você vender seu sofá, do você não gastar tempo com coisas erradas. Inclusive a igreja, tem gente que tá perdendo tempo na igreja. Por que você está perdendo tempo na igreja? Ali na igreja está unindo as famílias erradas. Nossa, tá calor demais aqui, mano. Misericórdia. Deixa eu ligar esse ar aqui. Thales, é para deixar de ser, é para deixar de ir na igreja? É para deixar de ir no templo? Não. Você tem que procurar explicação com excelência. Então vai. Igreja é um templo onde todas as igrejas se reúnem ali. Igreja é a família. Então junta a sua família com a família do pastor, com a família daquilo. Então se você acha um templo onde famílias importantes se reúnem, famílias boas, famílias que realmente são igreja, o que acontece quando você não vai? Eu tô falando isso aqui para te explicar de maldição. A pessoa fala, você vai ser amaldiçoado, você não ir na igreja. Não vai, você só vai deixar de ganhar. Então, quando você abre a sua boca e começa a ser um instrumento da sabedoria, você está ganhando. Se você não está fazendo isso, você está deixando de ganhar. Deus não te amaldiçoou porque você não vai na igreja. Você só deixa de ganhar. Aí chega um homem cheio de Deus ali, entra no reino espiritual e solta uma palavra de sabedoria que pode mudar a sua vida. Só que você não foi. Aí você deixou de ganhar. Você não foi amaldiçoado. Tá, eu não concordo com esse negócio de templo e unir igreja. Então faz o seguinte, igreja não é a união das famílias? Une as famílias lá na sua casa. Pega 20 famílias e coloca lá na sua sala, vê se cabe. Rapidinho você vai dar um jeito de alugar um lugar e falar assim, ó, vamos dividir o espaço aqui, vai ser 20 pessoas, são 10 famílias, então cada família, o aluguel é 1.000 euros, cada família dá 100 euros aqui pro aluguel, a gente reúne lá, pode ser? Aí você vai entender por que eles desvirtuou isso aqui, que era só para ser isso, era para ser dividido as contas daquele templo, porque é onde a gente se reúne, só que aí alguns começaram a querer ganhar dinheiro com isso, mas tem ainda o certo, então você vai procurar as pessoas que estão dirigindo o templo da forma certa e vai procurar os que têm os princípios. Não vou entrar nisso aqui. Então, qual que é o problema da falta de dinheiro? Você está investindo seu tempo no lugar errado. Você precisa investir o seu tempo procurando aumentar habilidades. Assim que acabar, falta 2 lives da consciência. Eu vou fazer 2 ou 3. Aí a gente vai começar a falar de dinheiro à noite. Eu vou ensinar, vou criar um curso. Aliás, vou terminar o curso, chama Bússola da Riqueza. Vou terminar ele, deixar lá. Quando vocês quiserem saber de dinheiro, vocês vão lá, tá bom? É errado favorecer, aliás, 20, a vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo, corta caminhos, atalhos, isso não é de Deus, não é a vontade de Deus para sua vida. Lembra do jovem rico? Na hora que ele chegou perto de Jesus, ele falou, você pegou um atalho aí, você pegou uma herança, vende tudo, dá para os pobres e vão seguir o caminho da riqueza aqui de verdade, ó. Aí o jovem rico fala, não, eu tenho muita coisa, eu não quero começar do zero. Ele não fez aquele dinheiro, então ele não sabia replicar. Todo mundo que tem dinheiro de verdade, ele sabe fazer dinheiro, gente. Você não vê que os caras ficam devendo 1 milhão na conta dele, ele dá conta de virar bilionário depois? Tem um cara aí que tem, eu acho que é 7 bilhões, uma empresa dele lá, de capital, nenhuma empresa. O cara ficou devendo 2 bilhões. Ele refez a dívida, pagou a dívida e mudou a empresa para 7. Como é que faz isso? É uma metodologia. Você deu conta de fazer, você dá conta de replicar. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso é porque é capacidade, exatamente, subiu o seu nível de capacidade. Aliás, assim, é uma capacidade para resolver problema. A sua cabeça consegue resolver problemas só até 1.000 euros. Então você só vai ganhar 1.000 euros. A minha cabeça subiu aqui, eu consigo resolver problema até 500 mil euros. Então eu dou conta de fazer 500 mil no mês. Tem gente que tem cabeça que dá conta de resolver problema até de 1 milhão de euros. Então ele vai ganhar 1 milhão de euros. E aí você vai subindo. Como é que eu subo, tá? Junta com ele.
Então você vai pagar, eu vou pagar agora, eu tô me preparando para pagar uma mentoria de 50 mil euros. Por que eu vou pagar uma mentoria de 50 mil euros? Porque quando eu pagar ela, eu vou entrar lá no meio dos caras e os caras têm cabeça de 2 milhões. Aí eu vou pegar minha cabecinha de 500 mil, vou juntar com os caras de 2 milhões, aí eu vou subir minha cabeça. Então você tem que fazer isso, você tem que juntar com pessoas que têm a cabeça financeira maior que a sua. Isso aí vai passar por você com o princípio de absorção. Lives da consciência, um dos seus superpoderes é a absorção. Se tiver 3 tolos andando na rua, você vai ser o 4º tolo. Se tiver 3 bilionários andando, você tá com esse todo dia, você vai ser o 4º bilionário. Só que para você acessar os bilionários, você tem que investir no seu carro, tem que investir na sua roupa, tem que investir nos acessos, tem que investir na comida, tem que investir em muita coisa até você chegar lá. Então primeiro você tem que investir nos caras de 5 mil, depois nos de 10 mil, depois nos de 100 mil, depois nos de 500, depois nos de 2 milhões. Como é que eu vou pegar, vou investir? Minha cabeça de 500 mil, eu vou investir num cara de 2 bilhões? Mano, para mim investir no cara de 2 milhões, eu preciso de ter um helicóptero, eu preciso de ter um avião, eu preciso de ter um marketing, um brand muito maior, então eu preciso de ter mais capacidade. Então você tem que ir de glória em glória. Quem é fiel no pouco, vai subindo de glória em glória e vai ser fiel no muito. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso, mais do que se você tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Por que ele pega o egoísta de um lado e quem confia no Senhor do outro? Porque o egoísmo é justamente não confiar em Deus. A sabedoria está falando o tempo todo e Salomão fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. E Salomão revela em Provérbios 6, acho que é Provérbios 6 ou 7, ele fala assim, o problema é que a insensatez também grita o tempo todo. Então tem um demoninho e um anjinho. Não tem um anjinho e um demoninho nos filmes? Tem exatamente isso aí. Aí o egoísta, ele ouve a voz dele mesmo aqui, do demoninho. Mas o cara que teme ao Senhor, que confia em Deus, ele ouve a voz do anjinho. Então tem um anjinho dentro de você e tem um demoninho. Quem é que você está ouvindo? Agora refrescou aqui, misericórdia. Tava calor demais. Quem confia no Senhor, Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos do sábio terá segurança. Está manipulando a palavra de Deus para a teologia da prosperidade. A gente leu em Salomão aqui, Sidney, que a prosperidade é o Senhor que dá. Então, prosperidade é o Senhor que dá. Por acaso, esse capítulo aqui, Salomão está falando muito de dinheiro, porque Salomão foi um dos caras mais ricos da terra. Inclusive, até hoje, nós não tem ninguém que chegou na riqueza que ele teve. Por causa da globalização. Então, assim, tem prosperidade que vem de Deus. Tem riqueza que vem de Deus. Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar. E tem o dinheiro. Então, teologia da prosperidade é uma teologia do dinheiro, na verdade, Cid. É uma teologia do pessoal que ensina dinheiro. E aí qual que é o problema? Se você tem esse medo da teologia da prosperidade, é porque você tem medo do dinheiro. E o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Os discípulos, a palavra fala que eles vendiam os lotes, mano. Eles vendiam as casas, eles vendiam tudo e trazia para onde? Para os pés do discípulo. O dinheiro tem que estar no seu pé. Imagina se Jesus tivesse medo da prosperidade. Jesus tinha tesoureiro, Jesus era rico, Sidney. Você dá conta, ó, você tem sua esposa e seus filhos. Você não tá dando conta nem de comprar roupa para eles. Você não dá conta de levar eles para almoçar fora, jantar fora. Os discípulos de Jesus eram mais de 12. Tinha um monte de gente que andava com Jesus. Quem é que pagava as contas? Jesus. Quem que pagava o almoço? Jesus. Quem que pagava a janta? Jesus. Quem que pagava as roupas? Jesus. Jesus pagava tudo. Ele era pobre mesmo, né? Tinha mais de 12 homens andando com ele. Bancava tudo. Vivia de cidade em cidade, pagando hotel, pagando estadia. Ele era muito pobre, né? Ele era tão pobre que tinha até um tesoureiro. Pelo amor de Deus, Sidney. Vai entender o que é teologia da prosperidade. Você nem entendeu. Isso é um plantio do diabo para prender a igreja na pobreza. Porque o que é o dinheiro, na verdade? O dinheiro é tipo a munição. Imagina você com uma metralhadora sem bala. Aí você tem que ser inimigo do diabo. Aí tá aqui, ó. Você virou papinha do diabo, mas você virou igreja. Só que a igreja, o poder dela tá na oração. E quanto mais dinheiro ela tem, mais longe ela vai.
Por que, Tati? Porque aí ela dá conta de pagar maiores templos que dá para unir mais famílias. Ela dá conta de enviar missionários e bancar novos templos em outros lugares. Então o dinheiro é munição. Só que tem uma igreja com um monte de família que acha que é tudo teologia da prosperidade, que tem que ser pobre, que Jesus era pobre, que Deus é pobre. Jesus, quando ele nasce, a primeira coisa que acontece quando Jesus chega na vida de Maria e José, vem 3 reis magos, ouro, mirra e incenso no pé dele, as 3 moedas mais caras do reino daquela época. Jesus traz dinheiro aonde ele chega. Só que qual que é o seu problema? Você coloca o dinheiro no coração. Os discípulos colocou no pé. Põe no pé. Aí você vai comprar carro para sua esposa. Aí você vai, acabei de comprar um carro para minha esposa, um carro automático. Ela gosta de carro automático. Vai chegar isso, mês que vem chega. Dia 7, tô indo lá buscar o carro dela. Mas você não dá conta de comprar um carro para sua esposa. Ela tem que usar o seu. Aí você tem que ficar, eu vendi o carro dela. As cadeirinhas dela tá no meu agora. As cadeirinhas dela. Eu tenho um carro que eu compro para minha esposa, para os meus filhos. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu entendi que o dinheiro é um servo, ele não está no meu coração. Se eu quisesse dinheiro de verdade, eu não estava aqui fazendo live para vocês. Eu não estava buscando riqueza e prosperidade aqui. Eu estava ali atendendo os clientes, eu estou falando com vocês. Se eu trabalhar cada uma hora que eu trabalho, o resultado é mais ou menos 25 mil euros. Porque eu vendo produtos, os produtos são top, eu tenho um monte de gente querendo comprar. Aí eu tô aqui gastando 4 horas da minha vida buscando riqueza, aumentando meu nível de governo. Você acha mesmo que eu tô preocupado com dinheiro? O dinheiro tem que correr atrás de mim, tô falando com vocês, o dinheiro tem que correr atrás de mim. Todo dia de manhã, às vezes eu paro ali, agora eu parei de fazer, eu fazia mais antes. Mas, por exemplo, você para numa praça e começa a gritar: dinheiro, riqueza, ouro, vocês que estão aí no mundo espiritual, não estão conseguindo descer, corre atrás de mim e me alcança. Você tem que dar essas ordens, você não é ousado nem para isso. Você tem medo do dinheiro. Por que você está falando disso, tá? Porque eu tô falando sério que você... O Sidney é um ótimo cara para prosperar. Inclusive, você... Vamos lá, aquilo que você tem medo é o seu chamado. Se você tem medo de dinheiro é porque você nasceu para prosperar. Se você tem medo de libertar as pessoas é porque você nasceu para libertar as pessoas. Moisés, o chamado dele era o libertador. O próprio nome dele era libertador. Quando Deus fala com ele, vai lá libertar, Deus me livre, manda outro. Eu tenho medo de gente. Porque o seu medo está ligado com o seu propósito. Se você entender sobre isso. Por exemplo, Abraão é o pai da fé. Só que Abraão, antes de ser o pai da fé, era o pai do medo. Abraão tinha tanto medo que ele deu a própria esposa para Faraó para não morrer. Como é que ele era o pai da fé? Porque o seu medo está linkado com o seu propósito. A sua raiva está linkado com o seu propósito. Isso a gente explica na live da consciência. É só você vir. Link do TikTok. Você vai no meu TikTok, já segue aqui o canal. Aí você vai no TikTok, vai clicar no link da bio. O primeiro link, grupo de ascensão. Você entra lá no grupo. Segundo link, YouTube. Segue o YouTube. Eu preciso de 1000 pessoas lá pra gente fazer as imersões no YouTube. Aí você vai... Desculpa. Aí você vai no YouTube aí, na live da consciência. Aí eu só te explico dos seus poderes lá. Você nem sabe que tem poder. Qual que é o problema do poder, Tades? O problema dele é que Deus te deu. E ele fala assim, o sol nasce pro justo e pro tolo. Então ele deu o poder, ele não tira. Seu poder tá acontecendo, você querendo ou não. Você gostando ou não, você tá usando eles. Então, quem confia em si mesmo é um tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Salomão falou, procura entender. Eu entendo você não entende o que eu tô falando, é só você ficar ouvindo as lives de novo. Por isso que eu criei o YouTube, por isso que tem lá o YouTube, Provérbios, você ficar revendo ali. Por isso que eu coloquei as lives da consciência, tudo gravado no YouTube. Ó, estou à luta a tentar engravidar 10 anos, não consigo. A minha esposa e eu, nós ficou 5 anos, fez de tudo, não engravidava. Até o dia que veio um profeta, colocou a mão na barriga dela, orou para ela e falou assim, quantos dias? Passou 3 dias, passou 2 meses, a mulher orou para ela, passou 2 meses, veio outro profeta e falou assim, quantos dias? Passou 3 dias, ela fez o teste, ela estava grávida. Então assim, tudo é possível, escreve assim, ó, tudo é possível para o que crê. Tudo é possível para o que crê. Quem falou isso foi Jesus, tá? Tudo é possível ao que crê. Então, se Jesus falou, tudo é possível para o que crê, você vai escrever assim, impossível não existe. Se Jesus falou, tudo é possível para o que crê, impossível não existe. Ah tá, você não pode falar isso, você vai para a metafísica. A metafísica vai estar lá uma conclusão, impossível não existe. Está na metafísica, está na ciência. Não existe impossível.
Então, não, mas minha esposa já tirou os ovários. Tudo é possível porque crê. Impossível não existe. Não, mas minha esposa tirou aqui o útero. Tudo é possível para o que crê. Impossível não existe. Aí eu falo uma coisa dessa e falo, que absurdo. Não, Jesus falou isso. Não fui eu. Então você acha um absurdo o que Jesus falou? Qual que é o seu problema? Você não dá conta de crer. Se você não dá conta de crer, não dá para acontecer. Como que faz aí, Johnny? Você vai assim, Johnny, ó. Você vai no YouTube, você vai na playlist lá do YouTube e tem uma lá, o poder da oração. Eu acho que é o poder da oração. Vou te explicar os 3 camadas da oração. Bater, buscar e pedir. Você tem que estruturar. Um bater, estruturar. Um pedir, estruturar ali um buscar. Aí você vai estruturar isso, vai ensinar a sua esposa, vocês dois vão caminhar junto. Resultado, gravidez vai acontecer, tá bem? É assim que aconteceu na minha vida. Quem dera se eu tivesse visto alguém falar o que eu acabei de falar pra você aqui, te dar um vídeo que eu acabei de te dar. Eu não tive isso aí. Eu e minha esposa fez na prática ali, guiado pelo Espírito. Agora o Espírito me ensinou e eu mostrei pra vocês, é só você praticar. O resultado vai acontecer. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será amaldiçoado. Então, uma das coisas para você ter dinheiro, você tem que dar aos pobres, ser generoso. A generosidade é um dos pilares aqui para ter dinheiro. O cara é ateu, tá? Ele não dá dinheiro na igreja, mas ele ajuda os orfanatos. Ele ajuda um monte de hospital de câncer. O cara, se ele tá crescendo aqui nos princípios do dinheiro, ele é generoso. Escuta o que eu tô falando com vocês. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas aumenta. Aí você tá pensando no Bolsonaro, no Lula. Não, pensa em você. Como é que tá na sua casa? Como é que tá no seu trabalho? Se você assumir o poder no seu trabalho, eles vão gostar ou eles vão odiar? Eles vão ter medo ou eles vão gostar? Como é que vai ser? Traz sempre pra dentro de você. Tem alguma pergunta aí? Lança a pergunta que eu vou terminar a live. Hoje eu comecei a live um pouquinho mais tarde. E pensa um tanto de gente que tem pra me responder, mano. Tanto de dinheiro que eu vou ganhar hoje ainda. Quanto mais rápido eu for para lá, mais dinheiro vai entrar na conta. Manda aí uma pergunta. Manda pergunta aí. Se não tiver pergunta, nós vamos desligar a live. Manda aí uma pergunta. Teologia da prosperidade, cara. Nossa, eu era tão preso na teologia da prosperidade. A maior semente que o capeta lançou para me prender foi esse negócio, teologia da prosperidade. Cuidado com isso aí. Capacidade. Sabedoria vem as revelações. Cadê a pergunta? Não tem pergunta. Fiquem com Deus. Um dia abençoado aí. Hoje provavelmente eu vou fazer a penúltima live da consciência. Nós estamos falando de modificar o personagem, de tirar a mesa. Entra no grupo de ascensão, que a hora, geralmente eu faço entre 20 e 21 horas. E aí eu coloco lá no grupo quando a gente vai começar. Não tem nenhuma pergunta? Misericórdia, vocês estão sábios demais, tá sabendo tudo. Ó, tchau pra vocês. Fique com Deus. 3, 2, 1.